A cada dia, são protocolados 1.500 novos processos na Cidade de Sol. Paulo, no ano de 1990, foram recebidos 158 mil processos nas juntas de conciliação e julgamento. Em 1997, 257 mil processos. Não é de se estranhar, portanto, que nos últimos 5 anos o volume de ações trabalhistas no país tenha dobrado. Hoje, temos 2 milhões de ações trabalhistas por ano, o que significa uma ação por ano para cada 12 trabalhadores registrados, além da duração média de um processo, que é de 7 anos. Estamos experimentando um período bem atípico no tocante às perícias judiciais, já que, além do elevado número de ingresso de processos na Justiça do Trabalho, motivado em parte pelas numerosas demissões, os pleitos de insalubridade e periculosidade deixaram de ser pedido principal para ser acessório na ação. Assim, toda a ação trabalhista passou a carregar os pedidos de adicional de insalubridade e periculosidade indistintamente. O fenômeno ocorre incentivado, em parte, pelo uso indiscriminado da justiça gratuita, fazendo dos pedidos de insalubridade e periculosidade um jogo de erro e acerto, entretanto, sem qualquer prejuízo para o empregado sucumbente. O objeto da perícia judicial. Insere-se a perícia no rol das provas. No entanto, uma perícia não é prova, mas sim um meio probante. Teixeira, 1997, B 349. Pois, com base no laudo, o juiz formará sua convicção, sem, todavia, estar adstrito ao documento. Quando a prova a ser produzida demanda conhecimentos especializados, vale-se o juiz de quem os possui, para que o litígio possa ser fielmente solucionado. O juiz, muitas vezes, deve, para verificar o fato, observar coisas ou pessoas, analisando ocorrências cujo entendimento estará fora de seu alcance, já que haverá necessidade de conhecimento técnico de que não dispõe, utiliza-se de pessoas entendidas na matéria que lhe transmitem as suas observações. Santos, 1990, Góes 463. Conveniente ressaltar que a lei determina, no artigo 420 do CPC, que o juiz indefira a perícia quando a prova de fato não depender de conhecimento especial de técnico. Por outro lado, o magistrado não pode valer-se de conhecimentos pessoais de natureza técnica para dispensar a perícia. O objeto da prova pericial é o fato natural, são as relações de causalidade, não é o fato jurídico nem as relações de imputação normativa. Embora o conhecimento do fato jurídico dependa de conhecimento especial científico, o especialista nesta área é o juiz, não o perito. Machado, 1993, 276. Examinar o fato em suas circunstâncias simplesmente fáticas, naturais, suas relações de causalidade com outros fatos, quando tudo isto demande conhecimento técnico ou científico, é a tarefa do perito. Ao jurista, e não ao perito, incumbe a tarefa de identificar o significado jurídico dos fatos. Machado, 1993, 277. A investigação pericial visa não somente o exame de fatos, mas também a análise crítica e técnica. A perícia tem por objeto, justamente, a aferição técnica de fatos, relações ou pessoas no momento presente da perícia. Prunes, 1995-96. O perito. Considerado auxiliar da justiça, o perito judicial desenvolve relevante tarefa no judiciário, opinando sobre questões técnicas. É indivíduo de confiança do juiz, sendo denominado de os olhos e os ouvidos do juiz, e ainda que seja serventuário excepcional e temporário. Sintra, 1991, 184, deve reunir os conhecimentos técnicos e científicos indispensáveis à elucidação dos problemas fáticos da questão, devendo ser substituído se não reunir bagagem técnica ou científica sobre a matéria investigada. O perito, ou expert, como ainda é chamado, atua nas mais diversas áreas do conhecimento técnico, como medicina, contabilidade, agrimensura, grafologia, engenharia e tantas outras, desenvolvendo trabalhos nos fóruns trabalhistas, cíveis, federais, etc. Conforme artigo 146 do CPC,
O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência. Pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Tal escusa tem o prazo de 5 dias, a contar da intimação de que foi nomeado para o encargo. O perito não faz obséquio ao juiz, mas cumpre obrigação legalmente imposta. Moreira, 1993, 51. O perito é profissional indicado pelo juiz e da inteira confiança deste, não cabendo questionamentos sobre a escolha, exceto nos casos de incapacidade técnica, quando este próprio deveria declinar de sua nomeação. A Lei 8.455/92. Com a promulgação da Lei 8.455/92, foram introduzidas mudanças fundamentais no que tange à perícia judicial. Um passo na longa caminhada para simplificar os trâmites do processo, especialmente quanto aos meios de prova. Em 5 dias, prazo que varia a critério de cada junta, as partes deverão indicar os assistentes técnicos e apresentar os quesitos. Preconizamos que a reclamada deveria se abster de apresentá-los, dado que, na maioria das vezes, quesitos mal formulados acabam por comprometer mais ainda a situação do réu. Compete ao juiz indeferir os quesitos impertinentes e formular outros que julgar necessário. Os classistas também podem formular quesitos. No entanto, dada a situação peculiar em que se encontra nosso judiciário, o juiz sequer consegue julgar, quanto mais indeferir quesitos, por verdadeiro acúmulo de trabalho. Quesitos suplementares podem ser oferecidos até imediatamente antes da diligência. Entretanto, a prática nos mostra que os mesmos somente vêm após a apreciação do laudo pericial. Os quesitos suplementares somente poderão ser oferecidos se forem apresentados quesitos principais. Conforme o artigo 422 do CPC in verbis, os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. Assim, se excluiu do rol dos passíveis de suspeição e impedimento o assistente técnico, limitando-o a um mero colaborador da parte que o indicou e, assim, assumindo abertamente a postura de consultor da parte. Inclusive, sem qualquer vício, o assistente pode ser a própria parte ou outrem que antes seria tido como comprometido e não poderia atuar no processo. Caiu por terra também a necessidade do expert conferenciar reservadamente com os assistentes técnicos, visando a elaboração de laudo único. Os assistentes são profissionais de confiança e credibilidade apenas de quem os indicou. Entre mentes, devem elaborar seus pareceres, são assim designados os laudos do assistente técnico, com honestidade e probidade. Claro está que, obviamente, irão realçar os componentes técnicos que possam favorecer os argumentos da parte interessada. Notar que, de acordo com o artigo 145, parágrafo 1º, o assistente técnico não precisa mais ser profissional de nível universitário, pois tal exigência só se enquadra ao louvado. No caso de processo em que exista pluralidade de autores, inexiste motivo para que cada litisconsorte não fique à vontade para indicar assistente técnico, especialmente nos casos de interesses distintos ou opostos. Quanto à notificação de data e local dos trabalhos periciais, novamente, o critério varia segundo a região. Em algumas localidades, o juiz determina que o expert cientifique as partes do feito. Já em outras, não há qualquer recomendação neste sentido, ficando a critério do perito notificar ou não. Claro que a obrigatoriedade da notificação está atrelada à nomeação de assistentes pelas partes. Assim, o expert fica obrigado, pelo menos eticamente, a comunicar a realização da perícia de forma a facultar o acompanhamento pelo assistente. Na impossibilidade de execução da perícia conjuntamente, nada impede que as partes realizem suas vistorias independentemente, já que hoje inexiste o laudo unânime. Finalmente, segundo uma corrente de entendimento, a formalidade do compromisso foi revogada, pois até a vigência da Lei
8.455/92, tanto os peritos como os assistentes eram intimados a prestar em dia, hora e local designados o compromisso de cumprir escrupulosamente. A redação anterior do artigo dizia conscienciosamente. O encargo desnecessário, assim, a intervenção do juiz na produção da prova técnica, sequer para a marcação de dia, hora e lugar da diligência. Em consequência, a falta de compromisso deixou de ser causa de substituição do louvado, antes prevista no artigo 424, segundo do CPC. No entanto, outra corrente, com base no artigo 827 da CLT, preconiza que os peritos deverão prestar compromisso, o que na prática funciona como um bom artifício de segurança quanto à realização dos trabalhos periciais e retorno dos autos. É previsto no artigo 421, parágrafo 2º, o que poderia se chamar de perícia informal, transformando a perícia em verdadeiro depoimento técnico, in verbis. Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. A nova lei não demarca os casos em que este procedimento pode ser adotado. A única exceção está na circunstância de se tratar de exame ou avaliação de coisa. Dispõe o artigo 427 do CPC. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. É o que se denomina prova emprestada, onde o juiz pode livremente dispensar a perícia e julgar baseado em perícias já feitas anteriormente, ou mesmo laudo técnico oferecido pelas partes. Um ponto perigoso destes pareceres técnicos é que são, normalmente, feitos sem a observância do contraditório, além de onerar as partes duas vezes com a pré-perícia e depois com a perícia, pois o juiz, no saneador ou na audiência de instrução e julgamento, conforme o procedimento adotado, é que decidirá se aceita ou não as provas ou se nomeará expert de sua confiança para a realização da perícia. Segundo o artigo 95 da CLT, as perícias de insalubridade e periculosidade são de natureza obrigatória, independentemente de pedido das partes, bastando para tanto o ingresso em juízo. As responsabilidades e prerrogativas do perito. O prazo para a entrega do laudo pericial em cartório, que via de regra é de 30 dias, é fixado pelo juiz em consonância com a Lei 5.108/70, não se aplicando o artigo 433 do CPC, que especifica a antecedência mínima de 20 dias da audiência de instrução e julgamento. O prazo fixado para o assistente técnico é o mesmo do expert, não podendo este entregar o parecer extemporaneamente, sob pena de ter sua peça desentranhada dos autos. No caso de desídia do louvado, o juiz notificará a ocorrência à corporação profissional respectiva, CREA, CRM, CRC, etc., podendo ainda aplicar-lhe multa fixada em razão do valor da causa e do possível prejuízo decorrente do atraso, além da inabilitação por 2 anos para atuar como perito. Em consonância com o artigo 429 do CPC, o expert possui ampla liberdade em seus trabalhos, podendo inquirir testemunhas, solicitar documentos e produzir fotografias, direitos que não devem ser negados pelas partes. No entanto, cabe ao expert bom senso em suas atitudes, especialmente a produção de prova fotográfica, a qual, em algumas situações, pode estar expondo segredos industriais da reclamada. Outro cuidado é quanto às formulações de produtos, que devem ser reveladas para constatação ou não de componentes insalubres. Entretanto, deve ser preservada a proporção estequiométrica da fórmula, lançando-se em laudo unicamente as matérias-primas. No caso de insalubridade, o pedido da inicial não definirá necessariamente o agente insalubre,
pois o trabalhador é leigo e, subsistindo outros agentes, tal fato deverá ser aludido em laudo, enunciado 293 do TST. Entretanto, o perito não pode estender o pedido de insalubridade, transformando-o em periculosidade. Prerrogativas do reclamante. Em caso de descaracterização intencional do local de trabalho pela reclamada, com vistas a artificialmente mudar o resultado da perícia, o reclamante poderá fazer uso do artigo 879, terceiro do CPC, constituindo-se em procedimento cautelar, propugnando-se o retorno ao estado original do ambiente laboral. Visando preservar o exame pericial, o reclamante pode requerer a produção antecipada de prova pericial com fulcro no artigo 849 do CPC. Este laudo pericial será juntado aos autos do procedimento cautelar, que, por sua vez, serão apensados posteriormente ao processo principal. Os honorários periciais. Outro ponto controvertido na vida do expert ainda é a questão dos honorários periciais. De um lado, o perito, como qualquer outro profissional, deve receber uma justa retribuição pelo seu trabalho. De outro lado, não existe qualquer dispositivo legal regulando o quantum destes honorários, exceto algumas tabelas propostas por associações, que ainda não se enquadram a todos os tipos de perícia. Problema maior ocorre no Fórum Trabalhista, onde o louvado somente recebe seus honorários após a liquidação da sentença, o que em alguns casos chega a uma década, fazendo com que o perito, nos primeiros anos de trabalho, trabalhe com déficit de caixa, já que necessita investir em equipamentos e, ao mesmo tempo, possuir disponibilidade para trabalhar alguns anos, sobrevivendo somente com os honorários prévios. Ainda quanto aos honorários, o pagamento destes cabe ao sucumbente. No entanto, como é comum na Justiça do Trabalho, o reclamante raramente arca com os honorários, sempre alegando hipossuficiência, fazendo uso da justiça gratuita, colocando o expert em situação desconfortável, pois se o reclamante não tiver êxito em seu pleito, o perito não receberá seus honorários. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!